Chegando aí de uma corrida, né? Graças a Deus pela saúde, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, Ele sara, Ele cura, Ele renova o nosso espírito, Ele renova a nossa alma, Ele renova o nosso corpo, Ele renova o nosso ânimo, Ele nos dá força, Ele nos dá fé, correto? E aí ontem eu fui pro culto, pra congregação, tá? Busquei a Deus, aí cheguei em casa, ali por volta de 1 hora, tal, aí ainda comi alguma coisa aqui que a mamãe tinha preparado, aí ainda fui buscar a Deus, aí lá pelas 4 da madrugada, 5 da madrugada, fui dormir, aí levantei umas 7 horas, aí busquei a Deus ali, mais um pouco ali, meditando na palavra até umas 9, e fui correr. Aí eu tô correndo, aí um irmão de outra congregação começou a gritar assim, eu não escutei o que ele tava falando. Ele começou a gritar, e eu correndo, ele gritando. Aí ele percebeu que eu não escutei, aí quando eu cheguei perto dele, ele falando que ia correr mais tarde. Mais tarde eu vou correr, mais tarde eu vou correr. Porque ontem eu fui pra igreja e já é 3 horas, só dormi 3 horas e então eu vou correr mais tarde. Aí eu fui e falei pra ele, né? Pois é, também fui pra igreja, fui dormir depois de 4 horas, 5 horas, levantei 7 e tô aqui correndo. Aí ele ficou assim meio sem jeito, né? É interessante como as pessoas elas querem se justificar, né, irmão? Elas sabem que tem que fazer uma coisa, elas sabem que tem que ter um tipo de atitude, um tipo de disposição, um tipo de disciplina, mas elas se justificam. E quando tem outra pessoa fazendo aquilo, e elas não estão fazendo, elas se sentem incomodadas, aquilo incomoda elas. A Bíblia fala que Deus enviou João Batista, que não comia, não bebia vinho, nunca bebeu uma gota de bebida forte em sua vida. Aí fala assim, ó, ele tem demônio. Aí veio o Senhor Jesus, já comendo, já bebendo vinho, e vinho ali não era suco não, tinha álcool mesmo. E bebendo vinho, não para se embriagar, é claro. O Senhor Jesus tinha autodomínio, autocontrole. Então, e aquele que não tem não deve nem se aproximar. Mas não era o caso de João Batista. João Batista ficava isolado e as pessoas geralmente iam a João Batista, iam onde ele estava. O Senhor Jesus, ele já ia onde as pessoas estavam. E isso incomodava. Mas a questão é que os fariseus, eles sempre estavam buscando um meio de se justificar. Tanto é que lá no contexto, fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos, num contexto mais próximo do original, fala assim, vocês sempre criam um meio de se justificar. Vocês sempre têm sabedoria para ficar se justificando, né? Porque o que na real ali é que eles não queriam se arrepender e se converter das suas iniquidades. Eles não queriam se arrepender e se converter das suas hipocrisias, dos seus fingimentos, do seu falso culto a Deus, da sua falsa aparência de santos. Então, para eles rejeitar a mensagem, eles falavam, não, isso é louco, isso é maluco, fica isolado, fica só sozinho, antissocial. Ele não está aqui no nosso meio, ele não está nas nossas escolas, ele não faz parte do nosso curso teológico. Então, assim, como as pessoas estavam crendo no que João Batista estava falando, então eles já ficaram incomodados. Porque hipócrita sempre é invejoso. Ele sempre é invejoso. As paparicações dele ali é por interesse do seu próprio interesse pessoal, não do reino de Deus. Aí veio o Senhor Jesus, já diferente, mais sociável, conversando com as pessoas, né? Trocando ideia com os pecadores, com os publicanos, comendo em suas casas, comendo na casa do cobrador de impostos. Aí eles também, para não dar crédito à mensagem, porque o povo estava ouvindo a mensagem, estava acreditando na mensagem, que a mensagem é de Deus, aí eles falam, não, isso aí, ó, isso é um comilão, isso é um beberrão, isso aí é um bêbado, isso aí fica bebendo, isso aí é drogado. Esse aí é o chefe daquele outro lado, do endemoniado. Aquele outro lá era endemoniado, João Batista, e esse aí é o chefe deles. Então, sempre querendo denegrir a imagem do servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas chegam em mim e falam assim, irmão, é o jeito do irmão, né? Tem gente que não gosta do jeito do irmão. Irmão, não tem nada a ver com o jeito. Tem a ver com a doutrina que sai de mim. Tem a ver com a inspiração que sai de mim, irmão. É interessante que teve uma época, aí orando, clamando, porque é uma prática que eu tenho, desde quando eu batizei, há 21 anos atrás, eu sempre tive a doutrina de estar no templo orando. Sempre tive. Todo pastor que me deu liberdade de estar no templo orando, eu orava.
Como disse em outro vídeo aí, onde eu fui batizado, eu pedi ao pastor para ficar lá dentro da igreja de um dia pro outro. Eu entrava no sábado, de manhã cedo, umas 8 horas, e saía só 8 horas do outro dia. Não dormia, irmão. Eu não dormia, não. E orando, cantando e meditando na palavra sem parar. Sem parar. Não tinha cochilo, não tinha sono, não tinha nada. Aí, quando era 8 horas, eles abriam a escola dominical umas 8h30. Eu saía em casa, tomava café e voltava para a escola bíblica. E eu segurava os irmãos da escola bíblica ali até 1 hora. Você vê, o culto acabava umas 10 horas da escola bíblica e eu ali meditando, lendo 20, 30, 40, 50 capítulos, lendo Gênesis, Êxodo. Eu lia o Novo Testamento num dia só. Eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, ainda continuo lendo. Então, quando Deus me enviou para outra congregação, até que eu levei essa prática comigo. Tanto é que onde eu congrego hoje, quando eu comecei a orar ali à noite ali, não tinha ninguém, irmão. Não tinha nem vigília. E eu achava até estranho. Eu falava, meu Deus, como é que uma igreja desse tamanho aqui, uma igreja sede dessa, não tem vigília? E eu fiquei orando, Deus, abre o trabalho de vigília aqui, porque a igreja que não tem vigília, irmãos, ela é fraca. Igreja que não tem vigília, assim, aquela vigília da sexta-feira assim, ela tende a ser mais carnal. Quando tem vigília, ela tende a ser mais espiritual. E eu ia orar ali normal, não era por campanha. Teve um irmão que ele começou a aparecer lá para orar, e um pastor, aí ele falou assim, é bom, né, irmão, tá fazendo uma campanha, né? Eu não tá fazendo campanha, irmão. É um hábito meu de estar ali orando e buscando a Deus, para não viver no pecado, não é para pregar no púlpito, não é para congresso, não é para festa, não é para cantar, essas coisas assim. Mas quem faz também, glória a Deus, busca a Deus mesmo, vai pregar, vai cantar, tem que se consagrar mesmo. Mas é um hábito que Deus me deu. Aí eu comecei orando e tal, e clamando ali, e alguns irmãos não gostaram. Alguns irmãos acharam ruim, né? E falaram que eles não iam orar mais, porque eu estava clamando. E o tema era o clamor da meia-noite. O grito da meia-noite. E eu clamando. Mas Deus me inspira, não é para orar só pelo um departamento. Eu não vou ficar orando só pelo um departamento, só pelo um projeto. Eu vou orar aquilo que Deus me dá. Então alguns irmãos não estavam gostando. Mesmo no culto de doutrina, de oração e tudo, alguns irmãos reclamando. É interessante, né? Ontem teve o culto de virada, e os irmãos escolheram que os obreiros orassem no microfone. Então assim, você vê, a oração no microfone não atrapalhou eles. O som da bateria não atrapalha eles. O som da guitarra não atrapalha eles. Mas a minha voz os incomoda. Então não é altura, irmão. Porque eu não oro mais alto do que uma pessoa com microfone, do que uma guitarra. Até o irmão uma vez confessou que uma época, que hoje botaram outro tipo de som na congregação, que quando eu estava lá orando, ele tentava aumentar o som lá para abafar. Ele falou, ele tentava aumentar o som para abafar a minha voz, mas não conseguia, porque era uma inspiração de Deus. Até mudaram o som lá, mudaram a acústica da igreja, enfim. Então esses irmãos não reclamam quando é o microfone alto. E eu acho até estranho, irmão, orar em microfone, para ser sincero. Porque parece que não está orando para Deus, parece que está orando para as pessoas. Mas, glória a Deus. Então, as pessoas, para não darem ouvidos à mensagem, ou para elas não se converterem e não se arrependerem daquilo, elas querem usar esse tipo de argumento, esse tipo de justificação. Não é o jeito, cada um tem um jeito, é o jeito dele, é o jeito dela. Irmão, não é o jeito, é a mensagem, é a palavra que incomoda, é a doutrina que incomoda. Muitos sabem que tá as mensagens dos vídeos aí, do Face aí embaixo aí, são mensagens bíblicas. São mensagens no contexto do texto, do contexto. Não tem divisão. Então, pelas pessoas, elas não quererem abandonar o fermento, esse negócio esse glamour, esse negócio de querer ser destacado, ser conhecido demais, ser famoso, e ser paparicado, e as primeiras cadeiras, porque muitos ensinam isso, passou a vida toda ensinando isso. Os fariseus passaram a vida toda ensinando isso. Mas só para eles, para a família deles, para a casa deles. Porque eles eram muito bons para exortar os pequenos, para exortar os de fora. Mas entre eles lá, eles não se exortavam, irmão. Eles não se exortavam. Porque era considerado rebelde, né? Então, João Batista era considerado um rebelde. O Senhor Jesus nem se fala. Os apóstolos, então, sendo que eles eram rebeldes. É interessante que quando você vai num restaurante e você tem dinheiro, você escolhe o que você quer comer.
Quando você vai no mercado, você escolhe o que você quer comer. Mas Deus, quando Ele nos dá a palavra, Ele não é para a gente escolher não, irmão. Ele fala, come o que eu te dou. Se alimenta do que eu te dou. Então, às vezes, a mamãe e o papai vai dar uma papinha pro filho, ele não quer comer. Ele fica fazendo manha, ele fica fazendo birra. Mas aquela comida ali, que ele não gosta, na realidade é a que ele mais precisa. Na realidade, irmão, muitas vezes, a comida que a gente não gosta, o alimento que a gente não gosta, é o que mais nos fortalece, é o melhor para nós. Muitas vezes, os exercícios mais difíceis, estou falando exercício físico, são os melhores para o nosso bem-estar. Geralmente que aquilo que é melhor para nós, a gente não quer. Hoje eu não treino mais em academia assim. Eu tenho uns aparelhos em casa, eu treino em casa. Mas os aparelhos que eu menos gostava de fazer, eu sabia que eram os que eu precisava fazer mais. E eu treinava mais eles. Então muitas vezes, Deus está dando um alimento, mas a pessoa não quer. Ela não quer comer aquele alimento. Ela quer leitinho. Outros querem água com açúcar, mamãozinho. Água com mamão. Eles não querem um alimento mais sólido. Uma vez Deus deu uma visão para mim, eu estava na congregação e Deus me deu uma visão de um obreiro segurando uma criança, a criança no braço e ninando. E era um obreiro ninando outros obreiros. Obreiros que ficam ninando outros obreiros. Às vezes já comeu um alimento sólido, um alimento realmente que dá fortalecimento em conhecer Deus. Em conhecer Deus, irmão, não em conhecer a religião. A Bíblia fala, tem uma tradução, chamava eles de mestres de religião. Os fariseus, os saduceus, os estoicos, eles eram mestres de religião, mas eles não conheciam a Deus. Tanto é que quando Cristo veio, quando Deus veio como homem, eles não reconheceram, irmão. Eles sabiam que a palavra que estava saindo ali era de Deus. E eles se enfureciam, porque eles iam para o debate teológico, e como eles viviam na mentira, eles não podiam contradizer a verdade sem mentir, eles ficavam furiosos. Por quê? Porque eles queriam ser os tais. Eles queriam ser os tais da Bíblia. Eles queriam ser os tais da Torá. Eles queriam ser os tais da lei. Então, quando chegava uma pessoa que não tinha aparência, isso era uma afronta para eles. Você já reparou? Por exemplo, tem um assunto. Aí um advogado exorta o advogado. Normal. Não, ele é advogado. Agora, se for um advogado e o porteiro, lá do condomínio onde ele mora, o exortar num assunto, ele já se sente incomodado. Uma vez eu fazendo segurança no TST, aí a mulher falando assim, nossa, como a natureza é linda, como a natureza é maravilhosa. E tem um homem para destruir tudo isso, né? Se não fosse o homem, tudo estava muito belo, tudo estava muito lindo. Aí eu fazendo a segurança na porta, ela falando comigo, eu falei assim, mas a natureza só existe por causa do homem. Se o homem não existisse, não haveria natureza. Porque tudo que Deus criou foi para o Senhor Jesus. E tudo que o Senhor Jesus criou e o Pai o deu, foi para o homem, foi para Adão e Eva. Então Deus só criou as aves, os frutos, os alimentos, os pássaros, para o homem. Deus criou o Éden para o homem. Deus criou as plantas, as belezas do jardim, os lírios do campo. Deus criou os pássaros, a beleza dos peixes. Toda essa beleza da natureza, Deus criou só pelo homem. Para o conforto do homem, para o bem-estar do homem. Deus, na realidade, ele mima o homem. Na realidade, a Bíblia fala, se os homens que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Deus não dará o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão, que é o melhor. E com esse Espírito Santo, todas as outras coisas necessárias vão sendo acrescentadas mediante a necessidade de cada casa, de cada família. Aí ela ficou aborrecida. Mas eu sou não sei o que. Aí falou lá o curso que ela era formada. Eu sou formada nisso, eu sou formada naquilo. Eu falei, mas o que tem a ver a sua formação com o assunto em si? Então já aconteceu muitas vezes. De estar discutindo um assunto teológico, com uma pessoa tipo teólogo, doutor, bacharel, não sei o que. E ele vinha com fermento. E ele vinha com a doutrina que não é a doutrina de Cristo. E a gente transmitia a doutrina de Cristo. Aí, ao invés dele me mostrar que aquilo que eu estou falando não é a palavra de Deus, não está dentro do contexto, ele fala, não, mas eu sou isso. Não, mas eu sou aquilo. Mas eu sou aquilo outro. Para fugir do assunto. A gente vê isso. Quando um policial aborda um juiz, e um juiz está alcoolizado, ou bêbado, ou drogado, ou um delegado, quando o policial o aborda, um soldado, não é nem cabo, nem sargento, um soldado, ele aborda, mas aquele soldado, ele tem um conhecimento, quando ele fala da lei e tudo, o que a pessoa fala? Eu sou juiz, ele foge do assunto.
Porque ele sabe que ele está errado. Então, para ele fugir do assunto, ele mostra o quê? O título. Ele vai com aparência. A Bíblia chama isso de fermento. Então, irmãos, eu não sei se você vai conseguir entender, porque eu não sou um terço, eu não sou a unha mindinha de João Batista. Do Senhor Jesus nem se fala. Miserável pecador como eu. E se João Batista não conseguiu dobrar os fariseus e saduceus, se o Senhor Jesus não conseguiu dobrar os fariseus e saduceus, dirá eu, irmão. Então parece que a Bíblia diz que existem pessoas que elas são irreconciliáveis. Que tipo de pessoa você é? Você é reconciliável ou você é uma pessoa irreconciliável? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Amém. Porque se você for da reconciliável, então você recebe a doutrina do Senhor Jesus Cristo, de louvor e honra e de glória, não pelas coisas dessa vida, mas pela nova Jerusalém que desce do céu. Agora, se você for irreconciliável, você não recebe a doutrina. Por quê? Porque o louvor e a honra e a glória e o louvor que você busca é dessa vida para essa terra. O Senhor Jesus não trouxe a mensagem dessa terra. Ele trouxe uma mensagem do alto, porque ele veio do alto. O próprio João Batista falava, eu falo das coisas da terra. Ele fala do que é do alto. Porque o Senhor Jesus só falou aquilo que ouviu do Pai e viu o Pai fazer. E ele faz igual, porque o Filho quer imitar o Pai. E São João Batista, ele anunciava uma mensagem do céu. Ele anunciava o Cristo do céu. Mas ele mesmo se considerava uma pessoa terrena, porque ele veio do pó da terra. Mas o Senhor Jesus veio do Espírito Santo. Então pessoas que não nascem do Espírito de Deus não podem compreender a mensagem de Deus. E o novo nascimento, ele não vem por causa de um título, por causa de uma aparência, por causa de um tempo de congregar, ou porque o pai, ou porque a mãe, ou porque os antepassados foram alguma coisa. Porque os fariseus e saduceus, eles tinham tudo isso, mas nem por isso tinham nascido do Espírito Santo. Por quê? Porque eles eram irreconciliáveis. Eles endureciam o seu coração para a doutrina do céu. Porque o que importava para eles eram as coisas dessa vida, as coisas passageiras e momentâneas. Somente aqueles que são escolhidos por Deus, porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E ninguém vai ao Filho se não for pelo Pai, porque eles são um, há uma concordância. Então, para você receber o novo nascimento, você tem que ir a Cristo. Mas não é a Cristo que os fariseus e saduceus pregavam. É o Cristo que João Batista pregava. Quando você vai ao Cristo que veio do céu, não o Cristo da terra, porque existe um Cristo terreno, que é a doutrina do mundo. Mas existe um Cristo do alto, que é aquele que veio do céu. Quando você vai a Cristo, aquele que veio do céu e traz a doutrina do céu, você recebe o Espírito Santo, esse novo nascimento. Aí você recebe a reconciliação que foi perdida por Adão lá no Éden e Eva, ao comer o fruto do pecado, da vaidade, das coisas dessa vida. Porque aquele conhecimento, aquela ciência do bem e do mal, refletiu o conhecimento natural deste mundo. O comer da árvore da vida refletiu o conhecimento de Deus. Mas eles escolheram comer do conhecimento dessa terra, que é voltado para este mundo. Então, quando você se alimenta de Cristo, que veio do céu, você recebe vida. E vida em abundância. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.